Uma pergunta, irmãos. Para quem iremos? Para quem iremos? Você já parou, já perguntou a si mesmo, para quem estou indo? Às vezes, irmãos, as perguntas simples, elas são impactantes na vida da gente. Porque elas nos levam a uma reflexão, a uma análise da nossa existência, para vermos os nossos conceitos, aquilo que nós temos construído, qual é o alicerce sobre o qual nós estamos construindo. Determinada vez, amados, Jesus perguntou aos discípulos: não querem me deixar? Responderam a ele: para quem iremos? Para quem iremos? Para quem iremos? Nesses últimos tempos vemos que há um evangelho muito fácil. Um evangelho, amados, que foge muitas vezes dos princípios da palavra. E as pessoas abraçam esse evangelho, agarram-se a ele como se fosse a salvação, uma tábua de salvação, quando na verdade os afasta da presença do Senhor. E o Eterno pergunta: não querem ficar? Não querem seguir? E nós precisamos responder: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? É necessário, irmãos, que essa resposta esteja alicerçada num compromisso verdadeiro com o Todo-Poderoso, num alicerce firme, no evangelho verdadeiro, um evangelho que nos leva a ter compromisso com Cristo, compromisso com a igreja, compromisso uns com os outros, porque o amor de Deus, ele precisa estar no nosso coração, e é necessário que amemos o próximo como a nós mesmos. E quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, vamos cuidar, vamos zelar, vamos cuidar dessas pessoas. E é assim que Deus quer, irmãos. No entanto, queridos, nós precisamos fugir desse evangelho fácil, um evangelho descomprometido, sem compromisso verdadeiro com o Todo-Poderoso. Naqueles dias, amados, a exemplo de hoje, muitos olhavam para Cristo e ouviam como o milagreiro de plantão. Eis a grande verdade. O Messias chegou, o Messias está ali. É o momento da cura, é o momento disso, é o momento daquilo. E as pessoas afluíam a Cristo. Afluíam a Cristo. Mas quando o Senhor mostrou a base, o alicerce do evangelho verdadeiro, aquelas pessoas não queriam isso, mas queriam usufruir apenas dos milagres do milagreiro de plantão. E muitas vezes, amados, temos visto que isso se repete nesses últimos tempos. São as pessoas que correm atrás do milagre, mas não querem saber do dono do milagre. Correm atrás da bênção, mas não querem saber do dono da bênção. São as pessoas que acham que pode mover o coração de Deus com as migalhas oferecidas em ofertas e em dízimos. Esquecem que o nosso amado é dono de todo diamante que há no planeta, fora do planeta, que há no universo. É dono de todo ouro que há nessa terra. E em qualquer lugar onde haja ouro, ele é o dono. O que Deus quer, irmãos, é que nós o amemos acima de todas as coisas. Que o nosso coração esteja derramado diante do Senhor continuamente. Que o nosso coração seja de fato morada dele. Que ele seja o nosso dono, que ele seja o nosso Senhor. Jesus, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida. Glórias! João capítulo 6, versículos 66 até o 68. Eu quero que vocês ouçam essa palavra com muita atenção. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 66 até o 68. Coloquemo-nos de pé para ouvirmos a palavra santa do amado Jesus. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura não quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos?
Tu tens a palavra da vida eterna. Oh, glórias! Amado Jesus, Tu tens a palavra da vida eterna. Senhor, fala conosco, Pai, para que nosso coração saia deste lugar convicto da necessidade de estarmos Te buscando, de estarmos na Tua presença, dedicados, consagrados exclusivamente a Ti, Senhor. Ó Espírito, fala conosco. Esse é meu clamor em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando nós observamos a palavra de Deus, nós vamos deparar com verdades que são necessárias para que tenhamos uma vida firme, uma vida segura, uma vida não com base apenas naquilo que os nossos olhos veem, naquilo que a nossa pele sente. Ah, estou arrepiado, é a presença de Jesus. Ah, estou sentindo isso, é a presença de Jesus. Ah, estou sentindo aquilo, meus pés estão formigando, mãos também estão formigando, é a presença de Cristo. Amados, a maior presença do Senhor na nossa existência são os nossos atos e ações, porque através deles mostramos que somos do Senhor. E se não houver uma vida segundo a vontade do Todo-Poderoso, por mais que você fique arrepiado, que teus cabelos fiquem em pé, que as tuas mãos formiguem, Jesus não está agindo na tua existência, porque Ele quer que haja santidade. E esta é a verdade que diz a palavra, amados. João capítulo 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida. Amados, nós temos que buscar essa palavra da vida, nós temos que viver Jesus, nós temos que ser cheios do Espírito Santo, nós temos que deixar fluir através de nós, fluir através da nossa vida, a presença do Espírito Santo de Deus. Nós temos que sair, irmãos, dessa vida cômoda. Oh meu Deus, a vida cômoda, irmãos, te leva para um caixão, te leva para a sepultura, porque comodidade é dentro de um caixão, comodidade não é uma sepultura. Porém, abaixo da sepultura há um lago que arde com fogo e enxofre, e nós não podemos querer essa vida, essa realidade para a nossa existência, mas sim buscarmos a palavra de vida e vivermos Cristo Jesus com todas as nossas forças, com todo o nosso vigor, com tudo quanto nós temos, amados. É assim que o Senhor quer. Nos dias de Cristo, amados, nós vemos que não era muito diferente. As pessoas também não queriam compromisso com Cristo. Elas queriam usufruir das bênçãos do Senhor, mas não queriam compromisso com o Todo-Poderoso. Mas não é assim que deve ser a nossa visão. Nós precisamos estar reunidos com um só objetivo, e esse objetivo é louvar, é adorar, é glorificar o Todo-Poderoso, porque nós reconhecemos que Ele é o caminho, Ele é o caminho. João capítulo 16, versículo 6, Cristo disse: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Será que você está nesse caminho? Se você estiver nesse caminho, certamente não serás como aqueles que o abandonaram, que deixaram Jesus. Mas tal qual os discípulos: Senhor, para quem iremos? Senhor, para quem iremos? Irmãos, nós não podemos esquecer jamais que Jesus é o nosso único mediador. Por mais que sejamos crentes, por mais que estejamos na igreja, por mais que nós andemos com a Bíblia, por mais que nós cantemos ou fazemos aquilo, se não houver Jesus como mediador, é tudo perdido, não tem valor, é vã. Todas estas ações são vãs, com certeza, meus amados, com certeza. Nós temos que buscar Jesus, porque nós o amamos. E quando nós amamos a Cristo Jesus, nada nos limita, porque aqueles que amam a Cristo o buscam em primeiro lugar. O buscam em primeiro lugar. Veja, aqueles que amam a Cristo, nada é mais importante, nada é mais precioso. As pessoas hoje confundem, irmãos, e deixam que muitas vezes o trabalho, muitas vezes a família, aquilo ou, enfim, diversas coisas, tome o lugar primeiro na nossa existência, o lugar primeiro na vida, quando deveriam fazer tudo para a honra e para a glória do Todo-Poderoso. Nós buscamos Deus, buscamos a Jesus, não é pelo pão, não é pelos milagres, mas buscamos Jesus, porque nós o amamos. Porque nós o amamos,
porque nós entendemos que não há nada mais importante, nada mais precioso. Naqueles dias muitos buscavam a Cristo Jesus, porque eles estavam interessados não em Cristo como Senhor, não em Cristo como Todo-Poderoso. Ouça, João capítulo 6, versículo 2, seguia-o numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. E isso levava as pessoas a seguir a Cristo. Ainda no versículo 26, respondeu-lhes Cristo: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Este não pode ser nosso objetivo de vida. Nós temos que buscar o Senhor porque nós o amamos. E Paulo afirma, irmãos, olha a afirmação do apóstolo Paulo: se a nossa esperança em Cristo se limita, veja, se a nossa esperança, se a tua esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança não pode limitar-se àquilo que Jesus faz, aos milagres de Cristo, às bênçãos, mais diversas bênçãos. Mas nós precisamos entender que estamos juntos, porque nós amamos o Senhor, porque Ele é o primeiro na nossa vida. Você ama Cristo? Será que você ama Cristo? Para quem iremos? Tens coragem de responder assim para Cristo? Para quem iremos? Nós precisamos responder dessa forma para o nosso amado Jesus. Irmãos, mas quando nós conhecemos um pouco mais a respeito de Cristo, quando nós mergulhamos naquilo que o Senhor é, nós vamos deparar com outra realidade, amados, uma realidade interessante, profunda. Nunca mais teremos sede. Nunca mais teremos sede. Ouça com atenção, João capítulo 4, versículos 13 e 14. A mulher samaritana estava ali conversando com Cristo e ele afirmou-lhe: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Oh, glórias! Queridos, nesses últimos tempos, para matar a sede, porque todos nós, queira ou não, temos sede de Cristo Jesus. Se a pessoa, ela é ateia, é um ateu convicto, ele tem sede de Cristo. Se ele está dentro de uma religião não cristã, ele tem sede de Cristo. Se ele é crente, tem sede de Cristo. Esta é uma verdade. Porém, muitos não conseguem entender que Cristo Jesus é aquele que mata a nossa sede. Muitos não conseguem entender e buscam saciar sua sede nas filosofias, nas religiões, nos princípios errôneos ditados pelo inimigo de nossas almas. Muitos buscam nessas fontes matar a sua sede. Mas aqueles que conhecem a Cristo Jesus, estes não sentem sede, mas sentem prazer em buscar o amado Jesus. Eis o porquê que vocês estão neste lugar. Com certeza vocês estão aqui porque há sede de Cristo. Vocês querem cada dia mais matar essa sede. Vocês querem viver a verdade do Senhor. E é isto que certamente os motivou a estar neste lugar. Assim é aquele que ama, assim é aquele que anda com Cristo Jesus, assim é aquele que tem o Senhor no seu coração, porque o seu prazer está no Todo-Poderoso. Oh, glórias! E este, com certeza, amados, jamais terá sede. Jamais terá sede. Infelizmente, a visão deturpada do homem, o entendimento deturpado, estes conseguem enxergar em muitos caminhos a solução para os seus problemas, a solução para a sua vida. Porém, Salomão diz, Provérbios capítulo 14, versículo 12: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminho de morte. Entendeu? Há caminhos que parecem ao homem direito. E nesses últimos tempos temos visto isto com muita frequência. Há tantas igrejas. Hoje há um mar de igreja. A cada dia uma igreja nova numa esquina. A cada dia um evangelho diferente. Um evangelho distorcido. Um evangelho assim, enfim, segundo a vontade do cliente, do freguês. Esses são caminhos que ao homem parece direito,
mas ao cabo dá em caminhos de morte. Queridos, entenda o seguinte: se Jesus não for o centro, de fato o centro, que te leve a buscá-lo em primeiro lugar, a amá-lo acima de todas as coisas, a viver princípios de santidade na tua existência. Se Cristo Jesus não mover desta forma na tua existência, você não está em comunhão com Ele, com certeza. Porque é impossível aqueles que, tomados pelo Espírito Santo de Deus, tenham prazer nos caminhos errados dessa vida. E é preciso vigiar, estarmos atentos, porque o caminho errado tem a aparência do caminho certo. Ele só é bem largo. Excetuando isso, tudo é igual. Tudo é igual. A Bíblia diz, amados, que o maligno tem poder, grandioso poder, que, se possível, enganaria os eleitos, enganaria os salvos. Veja, o evangelho falso, essa palavra que está por aí, uma palavra desconectada de Cristo, uma palavra que não leva as pessoas a uma reflexão, a deixar o pecado, uma mudança de vida, uma palavra vazia do Senhor. Esse evangelho, amados, ele só tem aparência, mas não tem Cristo Jesus. E nós precisamos entender que é necessário deixarmos tudo para trás, porque o Senhor quer que nós coloquemos os nossos interesses nele. Oh, glórias! Mateus capítulo 16, versículo 25, disse Jesus: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Você consegue entender essa palavra? Veja que interessante. Olha só o que Cristo diz de uma forma tão clara, tão simples, que todos conseguem ouvir e, se quiser, entender. Ele diz: pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar. O que são os próprios interesses? Quais são os teus maiores interesses sobre a face da terra? Pensa aí. Quais são os teus maiores interesses sobre a face da terra? Eu acho que, de forma indireta, é ganhar dinheiro. Geralmente, amados, o maior interesse do homem sobre a face da terra é conseguir a sustentabilidade, é conseguir ter uma vida digna, uma vida legal, uma vida de rico. É conseguir o ouro da terra. E hoje o falso evangelho oferece o ouro da terra para as pessoas. É prosperidade dessa forma, prosperidade daquela, enfim, é a bênção, mas esquecem de falar que a prosperidade verdadeira está em servir a Cristo, que a bênção verdadeira está em fazer a vontade do Todo-Poderoso. E ele diz, ouça, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, qual é o teu interesse maior? É a família? Muitos colocam a família em primeiro lugar. É o trabalho? Também. É o cansaço? A disposição física? Qual é o teu maior interesse? Oh, glórias! Mas Cristo diz, quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. Se você não se autoanular, não procurar entender que o ouro dessa terra não te leva para os céus, que ser bem-sucedido sobre a face da terra é legal, sim, é legal, é errado, não, não é errado, porém, não te leva para o céu. Se você não procurar entender que é preciso essa renúncia profunda em todos os aspectos, não poderás dizer, Senhor, para quem iremos? Não terás condições de falar, Senhor, para quem iremos? Gálatas capítulo 6, versículo 20. Veja o que Paulo diz. Logo, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus,
que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Irmãos, quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele poderia ter tudo o que a terra tinha a oferecer. Ele tinha nome, ele tinha passagem diante das altas autoridades, ele tinha poder, ele tinha tudo. Mas ele entendeu que aquilo não frutificava para a vida eterna. E ele deixou tudo. E ele afirma: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Tens coragem de fazer essa afirmação do apóstolo Paulo? Ah, mas Paulo era o cara, Paulo era Paulo, Paulão era o Paulão. Não, amados, era um pobre pecador tal qual nós, miserável. Ele falou: olha, aquilo que eu quero fazer eu não consigo, porque minha carne me atrapalha. Isso era Paulo, amados. Não era maior do que você em nada. Talvez você seja maior do que ele hoje. Paulo tinha 1000 limitações. Nós não temos as limitações que ele tinha. Nenhuma delas. No entanto, a comunhão dele com Cristo era profunda, intensa, porque ele se autoanulou por amor a Cristo. Para quem iremos? Para quem iremos? Essa foi a pergunta de Pedro a Jesus quando interrogado: e vocês vão para onde? Não vão me deixar? Para quem iremos? Para quem iremos? Irmãos, nós não podemos de forma alguma desmerecer o amor de Cristo Jesus. Nós não podemos desmerecer o amor do Senhor para com a nossa vida. Romanos capítulo 5, versículo 8. Olha só o que está escrito: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós não sabemos quem é Jesus. Se nós soubéssemos quem é Jesus, meu Deus do céu, e eu falo de mim próprio. Se eu soubesse quem é Jesus, quem é Jesus para você? É aquele camaradinha doidão que foi crucificado porque enfrentou a igreja da sua época, porque pegou uma palavra, porque pregou uma palavra verdadeira, que não teve coragem de fugir da cruz? Não teve coragem de fugir da cruz. É aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Quem é Jesus? Esse aí? Esse era um pobre coitado que estava sobre a face da terra. Esse era um homem que estava sobre a face da terra. Nós não sabemos quem é Jesus. Nós não sabemos quem é Jesus. Sabe por que nós não sabemos quem é Jesus, amados? Porque o diabo cada dia tem anulado Jesus. Tem anulado Jesus. Quando falam de Cristo Jesus, uma das primeiras coisas que ocorre na nossa mente é um crucifixo com Cristo pendurado nele. Esse não é Jesus. É o camarada que carregou uma cruz pelas ruas de Jerusalém. Esse não era Jesus. Foi o que ressuscitou ao terceiro dia. Não era Jesus. Aquele era homem. Aquele era um homem. Jesus, amados, quando nós estivermos na glória, e Deus permita que alcancemos esse favor, quando nós estivermos na glória, é que nós vamos conhecer Jesus. É que nós vamos ver quem é Jesus, amados. Vamos olhar para Jesus e vermos a glória de Cristo. E vermos a glória do Senhor, irmãos. A glória que a nossa mente não consegue conceber. Você não consegue olhar para o sol, não é?
Eu não consigo olhar para o sol nem de óculos escuros. A glória de Cristo, amados. O sol não é nada, foi Ele que criou o sol. Foi Jesus que criou o sol, gente. Se o sol é uma grandeza para nós, Jesus está além do sol. Além das distâncias mensuráveis e imensuráveis. Diz a ciência que você pode viajar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. Milhões de anos, não chegarás ao fim do universo. Esse é Jesus, o Criador dos céus e da terra, que não precisava dar sua vida por mim, porque Ele tem tudo do melhor. A perfeição está diante dEle. A perfeição está nos anjos, a perfeição está nos anjos que louvam, que glorificam, que exaltam o seu nome, e não é essa exaltação vazia que nós fazemos, mas uma exaltação porque eles conseguem reconhecer a soberania, a grandeza, o poder do Todo-Poderoso, e eles falam santo, 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 não porque é uma obrigação, mas porque eles são movidos, porque eles olham para Jesus e não conseguem parar de falar santo, 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 porque é grande demais, é grande até para os anjos. É grande para os anjos. Nós, pobres mortais, miseráveis, que nada valemos, tivemos o sangue de Cristo derramado sobre nossas vidas, e nós viramos as costas para o Senhor, porque nós somos bons, porque nós somos legais, porque nós somos os caras. Se sobrar tempo eu vou louvar o Senhor, se sobrar tempo eu faço alguma coisa para Deus, se sobrar, vai para o inferno. Jesus não quer sobras. Jesus não nos deu sobras. Ele deu o sangue dele, irmãos. E quando nós chegarmos ao céu, e eu pretendo que isso aconteça na minha vida e vivo para isso, verei o poder do sangue de Cristo Jesus. Irmãos, para quem iremos? Para quem iremos? Para quem iremos? Pensa, para onde você está indo? Será que os teus atos, ações, atitudes te aproximam de Cristo? Deus não quer as tuas esmolas, Ele não precisa de você para nada. Não te enganes. Não te enganes. A única coisa que nós servimos é para pegar o Evangelho, por incrível que pareça. Senhor, permita-nos pregar, levar a mensagem. Quem falou assim foram os anjos. E o Senhor falou, não, isso para vocês não. Esses são para aqueles que eu vou salvar. Nós servimos para pregar o Evangelho, mas nós não queremos fazer isso porque não acreditamos no Senhor. Não o amamos de verdade. Hebreus capítulo 6, versículos 4 e 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus, e expondo-o à ignomínia, à vergonha. Cuidado, fique atento, a palavra fala, a palavra não é vazia, é o Espírito que fala, igreja. A palavra é a palavra do Espírito. Quem é o Espírito? O Espírito é Cristo. Quem é Cristo? Cristo é Deus. Quem é Deus é Jesus. Quem é Jesus é o Espírito. É a Trindade. Os três são um. Cuidado para você não estar dentro dessa realidade de Hebreus capítulo 6, versículos 4 e 6. É impossível, pois, que aquele que uma vez foram iluminados, tocados pelo Espírito Santo, abençoados, tiveram comunhão, foram o templo do Espírito Santo, andaram com Cristo, porém, levados por evangelho falso,
falsas crenças, objetivos de vida. Deixaram de andar com o Senhor. Cuidado, porque você pode não ser levantado, não ser restaurado. Cuidado, cuidado. A palavra de Deus é mais séria, muito séria, extremamente séria. Ainda Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, ouça, palavra de Deus para a nossa vida. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Se, pois, continuarmos a pecar de propósito, o que é pecar de propósito? Eu posso fazer isso aqui. É uma mentira pequena, mas ela há de beneficiar a minha vida. Eu posso me estender no meu trabalho. Eu posso me estender. Eu não preciso estar na casa do Senhor para cultuá-lo, porque Deus sabe que eu preciso trabalhar. O que é que está em primeiro lugar na vida da gente? Eu não preciso mostrar um testemunho diante da sociedade, porque Deus sabe, Ele conhece meu coração. Ele sabe que meu coração é dele. Mas sabe como é que é, não é? Nós somos carne. A carne é fraca. Pois, se continuarmos a pecar de propósito, cuidado com os pecados voluntários. Você está pecando porque sabe que está pecando. Você está pecando porque o pecado te beneficia. Você está pecando porque o pecado gera vantagem para a tua vida. Cuidado com o pecado. Ouça o que diz ainda. Depois de conhecer a verdade, você sabe que pecado é pecado, conhece a verdade. Já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Já não há mais sacrifício que possa tirar os nossos pecados. Cuidado com a justiça de Deus. O diabo diz para você, eu já repeti isso algumas vezes, parece heresia, mas é verdade. Cuidado com a bondade de Jesus. O diabo fala para você, e nós vemos isso nos adesivos, nas camisas. Deus é amor. Jesus é amor. É só o amor de Cristo em evidência. Mas esquecem da justiça do Senhor. Cuidado com a justiça do nosso amado. Cuidado. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento, que destruirá os que são contra Deus. Anota esse texto na tua Bíblia. Hebreus capítulo 10, versículos 26 e 27. Irmãos, nós precisamos estar atentos a esta realidade. Nos dias de Cristo, uma multidão andava ao seu redor buscando, uma multidão corria atrás de Cristo, pressionava Cristo. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Era uma multidão que pressionava Cristo, apertava de todos os lados, um pouquinho mais à frente. Quando Cristo falou, este é o meu alicerce. Quem quiser me seguir, observe o alicerce. Sabe quem sobrou? Então perguntou Jesus aos 12. Sobraram 12. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Pedrão disse: Jesus, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. Quem poderá nos salvar? Só Jesus. Quem poderá nos salvar? Jesus Cristo. Amém? Só Jesus. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Adversários de Cristo Jesus. Os que estão na prática do pecado são adversários de Cristo Jesus. Não te enganes disso. Tornam-se inimigos de Cristo. Amados, como poderíamos seguir a Jesus? Como poderíamos? É amá-lo acima de todas as coisas. Deixar-se mover pelo Espírito Santo. Como poderíamos pensar em deixar a presença de Cristo?
Como poderíamos? Você que conhece a palavra, como podes deixar que outras situações tomem o lugar de Cristo? Ei, reserve a Cristo um lugar secundário. O resto da tua vida, o resto do teu tempo, o resto dos teus recursos, o resto. Oh, amados, nem mendigo hoje quer restos. Ninguém mais quer resto de comida. As pessoas querem a totalidade. Só Jesus tem a palavra de vida eterna, não te esqueças disso. Só Ele, irmãos, é a água viva que pode saciar a sede de nossas almas. Só Ele nos amou ao ponto de deixar a glória. Nos amou de uma forma tão intensa, a ponto de deixar a glória. Quando eu disse há pouco que aquele que estava sobre a face da terra não era Cristo, porque eu me referia ao Cristo Todo-Poderoso, glorioso, Criador dos céus e da terra. E a Bíblia diz que Ele despiu-se dessa glória, desse poder, dessa autoridade. Nasceu de Maria, nascimento vaginal. Nasceu de Maria como homem, somente homem. Homem. Viveu como homem, morreu como homem. Se Ele fez, nós podemos fazer. Mas é preciso amar a Cristo acima de todas as coisas. Amém? Para quem iremos? Fale com você mesmo. Para quem tu está indo? Para quem? Senhor, muito obrigado, Pai, pela palavra. Que tu venhas plantá-la em nosso coração para que nós possamos dar passos seguros na tua presença, meu Deus. Entender a tua salvação e tê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Senhor, aqui está o meu ser. Quero declarar que é para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Porque eu quero estar contigo, meu Deus. Eu quero andar contigo. Que seja assim a oração de cada um desses que aqui estão presentes. Que eles possam falar: Senhor, aqui está a minha vida. Eu quero andar contigo. Eu quero dar passos na tua direção. Eu quero estar na glória contigo, Senhor. Oh Deus, trabalha cada coração que há de ouvir essa palavra, para que haja restauração. Esse é meu clamor. Oh Deus, abençoa-os em nome de Jesus. Amém. Mensagem 1025.